A visão participa em 80% das atividades do ser humano. Vivemos em um mundo que valoriza as imagens, mas nem sempre nos preocupamos com a nossa visão. Segundo o censo, no Brasil existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, quase 600 mil cegas. Existem cegueiras que são evitáveis, sim. Isso porque até 80% dos casos resultam de causas previsíveis e tratáveis. Mas, infelizmente, a cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo e uma criança perde a visão a cada minuto. Por que não cuidamos dos nossos olhos? Não custa visitar um oftalmologista com mais frequência, não é mesmo? No Saúde e Vida, quer chamar a sua atenção para isso. Você tem cuidado bem da sua visão? Para falar sobre o assunto, estamos recebendo Dr. Minoru Fujii, médico oftalmologista, chefe do setor de retina e catarata do Hospital SEMA, doutora Tiziana Fujii, médica oftalmologista, especialista em retina, e Pedro Luiz Ronco, ele que é jornalista e radialista. Eu começo com o doutor Minoru. Por quê a gente não cuida tão bem da nossa visão, doutor Minoru? É porque a nossa visão, por incrível que pareça, Ana, é muito resistente, os nossos olhos. Aí nos esquecemos de cuidar desse bem tão precioso que é a nossa imagem, o nosso momento que vai ficar gravado pro resto das nossas vidas, né? Existem umas palavras que as pessoas dizem, olha, vai ficar gravado na minha retina. Porque as pessoas têm esse momento do aroma, do perfume, do bem-estar com as pessoas amadas, mas tem a visão também, que faz todo esse enlaçamento no nosso bem-estar do dia a dia. Mas nós esquecemos disso, porque ele é muito resistente aos nossos olhos. Qual seria o comportamento ideal? Por exemplo, com que frequência visitar o oftalmo? Os cuidados que a mãe tem que ter. Eu comecei a usar óculos aos 3 anos de idade. Então, quem teve a sensibilidade de descobrir que eu tinha algum problema foi a minha mãe. Porque percebeu que eu estava assistindo televisão mais próxima, porque eu pegava a folha de papel para olhar, aproximava muito da visão. Mas quando começar e com qual frequência? Bom, desde o momento que a gente nasce, podemos passar no médico oftalmologista. Hoje a gente tem o teste do olhinho, né, doutor Minoru? Tem. É feito até na maternidade. Na maternidade, né? Pode ser feito na maternidade, mas tem a mãe que vê uma foto da criança também com um brilho diferente do pediatra, que pode ser encaminhado ao oftalmologista. Então, aí começa a primeira infância, depois as crianças vão para a escola e tem uma dificuldade para enxergar. Nesse momento também pode oftalmologista. Depois vem a fase da adolescência, que o grau pode aumentar numa velocidade maior. Depois vem a fase adulta e vem a nossa fase mais velha, que tem outros problemas também. Mas quem não tem problema, por exemplo, o que é recomendado? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. É extremamente seguro. Né? E, bom, a gente vai falar sobre esses assuntos. Tudo, né? Porque muitas vezes a pessoa não sente que tem um problema de visão. Né? De repente, quando ele já está mais grave, é que ela percebe que tem alguma coisa errada nos olhos. Isso não é comum? Isso é muito comum, Ana. Primeiro, porque se a alteração for monocular, de um único olho, às vezes a pessoa não fecha, né? O outro compensa, a pessoa não faz esse teste de oclusão. Quando a faz, leva um susto por não estar enxergando, né? E a criança, a mãe percebe que está brincando e não percebe que ela está com grau também, porque ela faz essa compensação. Doutora Tiziana, quais são os problemas mais comuns? A gente sabe que a catarata é uma das principais causas da cegueira no mundo, né? Mas quais são as outras doenças mais comuns? Então, as outras patologias que a gente pode citar, no caso, seria o glaucoma, a degeneração macular, a retinopatia diabética, né, por causa da doença sistêmica é muito comum também, retinopatia hipertensiva, e os vícios refrativos, né, como miopia, hipermetropia, a presbiopia, o paciente a partir dos 40 anos, ele começa a ter uma queixa de que fala, meu braço está ficando curto. Aí ele vai, às vezes, né, nunca teve problema de visão, mas aos 40, inicialmente, em média, começa a ter e ele procura oftalmologista por isso. Mas ela falou do glaucoma e da catarata, muita gente ainda confunde, por quê? Não sei, culturalmente. Não é interessante. Você tem catarata? Não, eu tenho glaucoma. Você tem glaucoma? Não, eu tenho catarata. A pessoa não sabe a diferença. Qual que é a diferença das duas, só para a gente entender? Então, catarata é uma opacificação do cristalino, né, que é uma parte anatômica que está dentro do nosso olho no segmento anterior. E o glaucoma é uma alteração do nervo óptico, que tem uma alteração de escavação.
Aí vai ter uma alteração do campo de visão e, consequentemente, também a alteração da pressão intraocular. Quer dizer, a catarata é visível. Não, assim, normalmente ele tem uma manchinha branca, mas isso né? em casos nos estágios mais severos, porque às vezes tem uma catarata que a gente chama de subcapsular, o paciente ele vê embaçado, mas não vê a catarata. Entendi. No espelho, assim, olhando o próprio olho, né? Mas são coisas diferentes mesmo. Catarata, essa opacificação do cristalino, e o glaucoma, essa alteração de pressão intraocular. Por isso que é super importante, uma vez por ano, ir no oftalmologista, que no exame, né, de rotina, a gente vai medir pressão, ver fundo de olho, a gente vai perceber essas alterações anatômicas. Eu nunca tinha ouvido falar nessa degeneração macular. O que é isso? Bom, degeneração macular relacionada à idade é uma doença, como o próprio nome diz, relacionada à idade. Normalmente, inicialmente, é a partir dos 65 anos de idade, a pessoa acaba tendo uma alteração na mácula, que é a parte mais importante da retina, e ela vai acabando tendo uma baixa de visão. Então, é por causa da própria idade mesmo, que vai tendo esse depósito que a gente chama de drusas, e então, assim, como que vai fazer o diagnóstico? Então, no oftalmologista, a gente faz um mapeamento de retina e vê se tem alguma alteração macular. E a partir disso, a gente vai pedir alguns exames complementares e faz o diagnóstico. Olha que interessante, o Ronco teve essa degeneração. É. E o diagnóstico foi complicado, né? Pelo que a gente ouviu da doutora Ticiana, parece uma coisa até simples, né? O problema simples falado... para quem não tem. Para quem não tem. Mas no seu caso, como é que foi isso? Bom, eu tinha miopia. Vou explicar A rapidamente. partir de quantos anos? De uns 20 e poucos anos tinha miopia, usava 6,5 na vista esquerda e 2,5 na vista direita. Aí eu usava óculos e tudo bem. Até que eu resolvi fazer aquela cirurgia, né? Corretiva. Aí praticamente zerou. E eu estava numa boa. O médico não quis zerar, aliás, não quis zerar totalmente. Deixou 0,75 numa, 0,25 na outra, mas eu ainda continuava usando óculos. Só que de uns anos para cá, eu percebi, principalmente na vista direita, eu já não estava enxergando direito. E a vista direita atrapalhava a esquerda. O que você sentia? Que eu não enxergava, porque eu não lia. Em que momentos? Na leitura, por exemplo? Na leitura. Leitura já nem assim eu conseguia ler. E eu senti também que a vista estava ficando muito vermelha. De um determinado momento para o outro, aí eu não enxergava nada, nem 1% da vista direita. Foi aí que o anjo da guarda me apresentou uma pessoa chamada um tal de Minoru Fuji. É fugir. Fugi. E eu não fugi dele. Fui lá, ele falou, tua vista, o problema não tem solução para você voltar a enxergar. Foi, mas doutor Minoru, e eu vou ficar cego desse? Não, cego você não vai ficar. Vamos fazer um tratamento para tirar esse sangue. Eu estou dizendo de um modo assim, claro, culto, que é mais eu não sou fácil. médico. Eu não estudei, eu sou jornalista. Jornalista. Jornalista não estuda. Estuda. Aí, bom, eu sei que ele aplicou umas injeções lá, eu posso dizer que hoje, com a vista direita, eu enxergo acho que uns 20, 25%. Quais são as suas limitações hoje? As limitações, eu não... Hoje? Em primeiro lugar, a leitura. Depois, deixa eu explicar que deu a degeneração na mácula na esquerda também. Você teve no direito... E depois passou para a esquerda. Que foi aí que eu pensei que ia ficar cego. Então, comecei, eu fiz várias injeções, que eu não sei o nome, depois o doutor Minoru vai explicar, e aí foi melhorando. Hoje, por exemplo, minhas limitações, eu não consigo ler um jornal, não consigo ler um livro e uma revista. Não, as letras se embaralham. Eu consigo ver internet, consigo ver televisão. E não estou mais dirigindo de noite por medo mesmo, paura mesmo. Agora, doutor Minoru, é um caso comum? Muitas pessoas têm o mesmo problema que o Ronco? Então, essa alteração começa a partir dos 65 anos. Mas não cheguei lá, No caso dele, foi precoce. A Isso, cirurgia corretiva pode ter provocado isso ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, são coisas diferentes. Tá, porque ele falou, olha, eu fiz a cirurgia e depois, né, só pra gente saber se tem algum risco de ter algum problema assim, 65 anos é mais frequente, mas não quer dizer que a pessoa mais nova não venha a ter. É um caso mais raro, né? No caso dele, ele ganhou um caso raro. Obrigado. Para virar história, né? E tratar de um amigo é sempre muito mais complicado, porque você... A responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Mas o Pedro é uma pessoa maravilhosa, ele aceitou as condições, falou, não há problema nenhum, que acontecer do tratamento, eu aceito esse tratamento. Então, porque no caso, injeção no olho, gente, a gente brinca, né? Fala assim, de brinca, graça, nem injeção no olho. O Ronco já teve essa experiência. Deve ser uma coisa complicada. É um tratamento arriscado? Ele correu o risco mesmo de ficar cego?
ele corria o risco de perder esta visão mesmo. Como aconteceu do lado direito, do lado esquerdo também aconteceu o mesmo risco. Então, as medicações atuais, ela visa a diminuir esse sangramento, mas nós temos que fazer várias aplicações. E não tem um prazo definido para a gente terminar, né? Então, é muito frequente a pessoa dizer, mas eu queria fazer o tratamento, quero saber quando vai terminar. Infelizmente, a gente não dá para afirmar esse número. E o Pedro que eu estava falando, ele aceitou esse tratamento, né? E o Pedro é uma pessoa muito assim, com o coração aberto. Então, isso facilitou... Não teve resistência. Ele só é grande do tamanho, né? Mas é tranquilo. É. Não, eu peguei e falei... Claro. Minoro, doutor Minoro, eu falo Minoro porque virou amigo, né? Doutor Minoro, estou nas suas mãos. O que o senhor achar que tem que fazer, manda bala. Porque eu acho que ele salvou a minha vista. Porque eu ia ficar cego. Claro. Já estava da vista direita, ia ficar na vista... Se eu não o procuro, porque não quero criticar médico nenhum, pelo amor de Deus, mas eu fui... Quantos eu fui você em vários, visitou antes? uns 7, 8 especialistas, por exemplo, desse sangue que tinha na vista... Quais foram os diagnósticos? O diagnóstico é degeneração da mácula, mas só que não iam conseguir tirar esse sangue que eu tinha na vista. E o doutor Minoro retirou esse sangue. Porque, na verdade, uma vez eu vi um médico dizer uma coisa muito interessante, que 50% do sucesso no tratamento é a confiança que você tem no seu médico. Mas eu tenho total. Né? Então, acreditar no tratamento. Quer dizer, ele nunca vai deixar de cuidar dessa visão, ele vai ter que cuidar frequentemente. Essa degeneração, mesmo que ele faça essas aplicações, ela continua. Ele nunca vai poder me abandonar. Tanto é que até os professores da Tiziana, os meus professores também, eu mandei o caso. Verdade. E o Ronco fez esses exames com a ajuda dele. É né? que até pela idade, né, que você falou, mas ele tem menos de 65. Então, assim, entrou em várias hipóteses diagnósticas. Então, a gente falou, será que é degeneração mesmo? Porque abre um leque, né, de hipóteses. Pode ser outras doenças, como polipoidal, aí abre, né, num critério mais assim, específico. Mas aí a gente falou, vamos discutir, porque é um caso assim, difícil de ter mesmo acima, né? Porque normalmente, assim, numa população, a gente vai dizer, no Brasil, a doença dele dá numa população geral mais ou menos 10% da população. Não é um número muito grande. Na idade que eu digo, acima de 65 anos. Então, imagina, abaixo de 65 é menor ainda essa porcentagem. Então, é um caso mais raro. Mas os sintomas são os mesmos? Parecido. Ou variam de pessoa para pessoa? Varia um pouquinho, né? Intensidade, mas normalmente o que é? Uma baixa de visão central que a pessoa vem embaçado. E isso que o Ronco estava tendo, né, Ronco? Principalmente central, que abaixou. Foi de repente? Foi uma coisa assim, de repente, ou você foi sentindo... Eu fui mudar de óculos. Gradativamente. Eu fui mudar de óculos e aí o óculos já não estava me servindo. Eu falei, mas que é isso? Peguei e mandei e falei, vocês fizeram o óculos errado. Não, o óculos não é que estava errado. A minha vista que estava errada. Agora, eu só percebi mesmo quando apareceu a vermelhidão. O sangramento. Que aí foi. Doutor, é muito comum, por exemplo, eu até estava conversando com o Ronco lá fora, eu tive miopia e astigmatismo, devo ter um pouco agora, porque eu estou começando a enxergar mal de novo. Minha filha tem o mesmo problema, né? O pai dela também usava óculos, minha mãe usa óculos, meu pai falecido também usava óculos. No caso do Ronco, pode acontecer também na questão de hereditariedade ou não? É diferente dessas outras situações? Então, ele como teve, nós temos que acompanhar os parentes também, mas a alteração que ele teve é mais comum em pessoas de pele branca, né? E está ligado também a tabagismo. Tem uns fatores, né? Tem outras doenças também que estão associadas, que o Ronco não tem, mas tem a relação da própria idade. Quer dizer, as causas são? A miopia também pode ter, mas do Ronco é um pouquinho diferente da degeneração macular, mas tem outras causas, né? Ele está falando de outras hipóteses diagnósticas, né? Entendi. A miopia pode dar um sangramento também localizado. Por isso que confunde-se. Tem uns nomes assim... É porque, na verdade, assim, no geral, chama uma maculopatia, formou uma membrana neovascular. Então, isso que eu falei, abre várias outras hipóteses. Então, quem é um alto míope, por exemplo, eu tenho 6 graus de miopia. No futuro, eu posso desenvolver essa membrana. Então, assim, são etiologias diferentes, mas no final a queixa é parecida e pode chegar nessa membrana também. Quer dizer, uma certa predisposição há. Sim, dependendo do que você dependendo do que for, mas é uma predisposição genética. Mas isso, né? que o doutor falou, muito interessante, a questão da cor da pele. Sim, na doença dele, por exemplo... O cigarro você fuma? Ou fumou? Não. Você vai me pegar, porque eu falo para todo mundo que não fuma e fumo então, escondido.
tua mulher vai te pegar, a gente nem tanto. Então, o Mas tabagismo assim, é piora. muito interessante isso, né? Porque a gente fala de outras doenças ligadas ao tabaco, mas nesse caso eu nunca ouvi falar. Ele pode Por exemplo, piorar, doenças né, da no visão, caso. né? É. Então agora que ele tem que porque- parar mesmo, É, né? na verdade, ele teria que parar. Eu já tive infarto por causa de cigarro e voltei. Quer dizer, então, se somar o que eu fumei, o que não fumei, eu fumo há uns 40 anos. Ah, então é. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. No próximo bloco eu vou falar um pouquinho sobre catarata. Como eu disse, catarata é a doença ainda, na visão, que mais mata no mundo. Então vai ser o tema do nosso próximo bloco. Não saia daí. Como presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, quero convidá-lo para participar do seminário Santas Casas, Avanços e Expectativas. Acontecerá no dia 4 de novembro, às 13 horas e 30 minutos, no Auditório Franco Montoro, aqui na Assembleia. O seminário debaterá os avanços e as expectativas de nossos hospitais filantrópicos junto ao governo federal e estadual. Aguardo você! Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre doença na visão. E eu disse no bloco anterior que iríamos falar sobre catarata, que é a principal causa de cegueira em adultos com mais de 60 anos. O que é a catarata, doutor Minoro? A catarata, Ana, posso mostrar uma Pode. maquete aqui? A catarata é a opacificação de uma estrutura da lente natural do olho chamada cristalino. Então, a definição é opacidade do cristalino. Aqui está o Mostra cristalino. assim. Eu seguro, o senhor vai mostrar. Aqui é um cristalino transparente. Então, nós temos uma córnea, nós temos um olho cortado aqui e o cristalino está dentro. Certo. Eu vou mostrar um cristalino com uma catarata total. Nós temos vários tipos de catarata, não falamos muito isso para o paciente, mas essa catarata que está totalmente branca aqui, a pessoa não enxerga nada. Então, não pode, obviamente, ficar nesse estágio, né? Aí você tem que tirar e implantar uma lente fabricada em laboratório, dentro dos olhos. Então, troca essa lente natural do olho, a cirurgia da catarata, e coloca um cristalino fabricado em laboratório. É um cristalino grandão aqui, para a gente poder ver um dos modelos de lente. E assim, então... É cara essa lente, doutor? Não, não é caro, não. Já foi, né? Já foi mais, mas hoje os convênios têm liberado, então as pessoas têm acesso a essa cirurgia. Então aqui, Ana, então, a córnea, a catarata, vocês podem ver, é uma catarata diferente. Esse aqui é um olho, um cristalino normal. Então esse aqui, o que é a catarata? Voltando a repetir, Ana, é a opacidade desse cristalino. Aí, esta catarata, então, a gente remove. Ok? Então, isso aqui é a catarata. Quais os sintomas? É a mancha só? Ou tem outros tipos de sintomas? Quais são os sinais que a pessoa tem catarata? Um dos sintomas, quando a luz bate nos nossos olhos, nós estamos dirigindo. A pessoa que tem um tipo de catarata, como a doutora Ciciana estava comentando, essa catarata fica bem no centro, então a pupila fecha e a pessoa perde a visão, Ana. Diminui, perde não, vamos dizer, diminui, atrapalha. Então você tem a baixa da visão, a hora que você tem na claridade também pode abaixar essa visão, então é a diminuição da visão. O tratamento é somente cirúrgico? O tratamento é somente cirúrgico. Mas o diagnóstico não quer dizer que a gente terá que operar, né? Porque a catarata tem vários níveis, que a pessoa pode ter catarata, a gente não precisar operar, mas tem que passar no oftalmologista para confirmar isso aí. Olha, a senhora tem catarata, no momento não precisa operar, mas se necessário, sim. Como no caso do ronco, pode acontecer também em pessoas mais jovens? Eu falei com idades pessoas com mais de 60 anos, mas já existem casos em pessoas mais jovens? Existe também. Então, no início da nossa conversa, foi falado que a criança, desde o nascimento. Então, a criança pode nascer com a catarata, chamada catarata congênita.
precisa A operar. gente tem até uma criança aí, uma imagem de uma criança que tem Nós uma temos uma catarata. imagem aqui. Olha aí, nesse Isso. caso, é uma criança com catarata congênita. Isso, é uma catarata congênita. E cirúrgico também. Cirúrgico também. Nesse caso. Também é cirúrgico. É uma catarata, dá pra gente ver, ó, branca, bem evidente, e nós temos que fazer a cirurgia. Então essa pessoa tem uma dificuldade muito... Essa aí também é uma catarata bem avançada, é um outro tipo chamado catarata senil, ou catarata nuclear, e também baixa bastante a visão. E aí? Aqui é a cirurgia, a lente está sendo implantada, intraocular, isso aí. É uma cirurgia simples, né, doutor? Ana, eu diria que é uma cirurgia tranquila, simples. Nenhuma cirurgia né? Como toda tem Quais seus são os riscos. riscos de uma cirurgia de catarata? Olha, o que mais um cirurgião teme, Ana, é uma infecção muito grande dentro dos olhos que a pessoa pode vir a perder os olhos. Mas isso felizmente, percentualmente é muito baixo. É muito pouco, é 0,01%. Eu tenho aí uma cirurgia para a gente mostrar rapidinha, só para o doutor Minoro e a doutora Ticiana também comentarem. Você disse que demora, em média, quanto tempo uma cirurgia de catarata? Olha, igual essas cirurgias aqui, a gente pode demorar talvez um pouquinho mais, mas ela varia de 3 a 7 minutos. E isso um bom cirurgião igual ele, né? Porque eu demoro mais, eu demoro uns 15. Teu sofrimento é menor com o doutor Minoro, né, Ronco? É mais rápido. Não, é verdade. Não, você vai ter que passar por uma cirurgia de catarata logo, logo, né? Além da Eu degeneração... estou esperando Ah. o doutor Minoro da passe livre, porque ele disse que enquanto não resolver o problema da retina, mácula, da mácula, eu não posso operar a A catarata. catarata. É. E nesse caso, esperar não aumenta o problema? Não, mas do ronco nós temos que fazer esse tratamento, dele já está praticamente estável. O ronco é mas- singular, né? Até nisso, né? O ronco Interessante. Não, ele está me prometendo, eu vou operar, porque eu fico cobrando, né? Eu sou chato. Por exemplo, eu esqueci de perguntar, no caso do ronco, o transplante não tem? Nesse caso Não? ainda não. Não? Não. Tem alguns estudos americanos que eles estão fazendo de um chip de retina que talvez possa até melhorar um pouco a qualidade visual, mas isso ainda está em estudo, né? Quer dizer que no caso do ronco, o transplante não tem jeito. Mas em que situações o transplante de córnea é recomendado? Então, toda vez que as estruturas do olho estiverem boas, assim, aqui nós temos a córnea e o nervo do olho, a retina, a mácula funcionando, fizer o transplante na córnea, vai funcionar. Tem que Entendi. ter uma opacidade de córnea, tem que ter uma Entendi. alteração corneana. O Certo. caso dele não tem nada corneano. Não, entendi. Aí dá para fazer o transplante aqui, tira esse pedaço da córnea e coloca outro. Então, tem alguns transplantes que tira a córnea total, tem outros que vai só uma parte da córnea. E no caso do transplante de córnea é muito difícil a rejeição, né, doutor? É muito Minoro? difícil. Muito difícil. Hoje, o Estado de São Paulo praticamente já zerou o transplante. Você não fica esperando Não tem anos, fila. É o não único tem. tipo de transplante que hoje no estado de São Paulo não tem fila de espera. Não tem fila. Houve uma campanha muito forte nessa questão de tratamento na verdade, doadores, né, de córnea. Foi uma campanha muito bem, muito boa, o pessoal se conscientizou. E nós estamos assim, nesse sucesso aí, né? Quer dizer, o pessoal se beneficiou bastante, as pessoas que necessitam. Quais são as doenças mais raras da visão? Raras. São casos isolados, até de difícil diagnóstico. No caso Sim. do ronco, a degeneração acontece, mas ele, até ter o tratamento adequado, ele demorou. Por exemplo, os médicos diziam que ele iria perder a visão. Sim. Era uma coisa, ponto final. Até ele encontrar o doutor Minoro, Verdade. que deu a esperança e deu a visão para ele. Não a visão total, é óbvio, vamos deixar bem Mas claro eu isso, espero, viu? mas Eu cobro, eu ele cobro, acredita, doutor Minoro. e ele acredita nisso. Não, a questão do ronco, assim, ele passou em ótimos médicos, mas a questão conceitual, né, da Entendi. pessoa fazer ou não tratamento. Tem muita gente, assim, por ele ser muito famoso, o pessoal ficava com medo de fazer o tratamento e depois ele colocar no ar, né? Que não ficou bom. Não, jamais faria isso. Yeah. Mas o que eles não me davam esperança não era tanto de fazer um tratamento com essas injeções que o Minoro me aplica. Entendi. Era aquele sangue que estava na vista direita que ninguém resolvia. Quem resolveu foi o Minoro. Ninguém chegou para mim e falou assim, ó, eu vou tirar esse sangue que está
te impedindo mais ainda a visão. Nenhum dos médicos que eu consultei deu essa possibilidade de tirar o sangue que eu tinha na vista. Você falou da questão do perfil, né? Homem branco, fumante, etc. Existem doenças que diferem a incidência dependendo do sexo? Homem, mulher? Existe... A catarata é mais comum ou é o número... Não, a catarata é idêntico. É idêntico, meio. Meio. No caso do problema do que o Ronco teve, sim, que difere em relação pessoa de pele negra... E pessoa branca. Tem menos, pele negra Entendi. tem menos. Caucasiano é o que tem mais. Caucasiano é que tem mais, pele branca. Porque ele, se fala em várias coisas. Uma delas seria a gente fazer um uso de antioxidante também, sabe, via oral. Aí você pode tomar... Quem tem, não dá para fazer só uma certeza de fazer uma prevenção, mas ajudaria, né? Então, assim, tomar esses complexos vitamínicos, né, que contém também luteína, zeaxantina, mas o melhor ainda é a alimentação. A alimentação. A alimentação. Você passou a se preocupar depois? Mudou o seu cotidiano, assim, alimentar, o seu dia a dia? Eu tenho problema de diabetes, então meu medo Você de já ficar tem que ficar cego, porque diz que a diabetes pode causar, determinados tipos de diabetes, cegueira. determinados tipos podem causar cegueira. Então eu cheguei no Dr. Minor e falei, qual a possibilidade? Ele falou, não tem nada a ver, o seu problema não é nada com diabetes. Já me deu um alívio, porque eu tinha certeza absoluta que era ou por causa do cigarro, ou por causa da diabetes. E não era. Você já tinha uma alimentação diferenciada por causa da diabetes. diabetes. Então não mudou o seu... Não mudou. Essa parte não mudou. Mas sempre que eu vou no consultório do Minor, eu pergunto, diabetes está influindo em alguma coisa? Tá. A resposta dele é não, a diabetes... No seu caso, né? Não, no seu caso não tem... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que para mim é um grande alívio. Claro. No seu caso, por exemplo, você tem oscilações na visão? Ou seja, tem dia que você está enxergando melhor, tem dia que está pior, isso te assusta ou não? Você tem a mesma visão? Não tem piorado. Não tem piorado. Tem até que melhorado. Tem melhorado. Hoje eu peguei a minha lauda aqui, ele conseguiu ler. Consegui ler alguma coisa, porque eu não ler. via nada, em escrito assim, nada. Eu repito, só em computador ou na televisão para ver alguma coisa. Eu já estou conseguindo ler alguma coisa. E sempre que eu for com a consulta do Dr. Minoro, ele fala assim, está melhorando, está melhorando. Já de não piorar, já é 1-0. Claro. E os testes são comuns para ver essa melhora? São testes comuns? Os testes, assim, nós temos equipamentos também para poder acompanhar. Um deles, através do fundo de olho, temos as fotos aqui que dá para... Deixa eu mostrar. Vamos mostrar o olho do Ronco? Vamos despir o Ronco aqui. Isso aqui são fotos, para quem eu mostro, Carioca, André, 2 Carioca. Essa primeira foto é o quê, doutor? Essa foto aqui do lado direito que mostra a cicatriz. A cicatriz é essa parte mais clarinha aqui? Toda esta área aqui do ronco é essa cicatriz. Aqui é o nervo do olho, e aqui é essa cicatriz. Isso que impede o ronco ver essa visão central. Esse aqui é o lado esquerdo, não tem esta, vamos dizer, essa mancha que está vendo no lado direito. O lado esquerdo a gente não vê. Mas ele essa mancha mais clara. Só que ele teve o mesmo problema, só que na foto aqui a gente não consegue mostrar, porque isso aqui é muito evidente, né? Dá para a gente ver muito bem. Normalmente acontece, como no caso dele, nas duas visões? Não, pode acontecer também, mas não é muito frequente. Não é obrigatório ser bilateral. Agora, aqui é o olho dele mesmo. Aqui, o que se nota na primeira foto? Esse aqui tem catarata. Tem catarata, que ele quer operar. Isso eu disse que agora não, mas ele vai operar. Não. Entendi. E aqui embaixo é o mesmo caso. É o mesmo caso. É a foto da retina. E aquele aparelho que o senhor trouxe para a gente ver? É um dos mais modernos ou é o aparelho que quase todos os oftalmos utilizam? Esse aqui é quase todos os oftalmos utilizam, é um aparelho para ver o fundo do olho. É feito da seguinte forma, ele vem com uma queixa. Como ele veio? Ele veio com uma queixa porque o médico ele tem que aceitar a queixa do paciente. Vamos dizer, estou com baixo da visão. Ou ele tem essa tela, desculpe, eu não vou falar um outro teste, essa tela de Ansler, ele falou, estou vendo torto, então eu vou fazer esse teste. Eu não dilatei ainda. Aí eu vou falar, Ronco, você está com esse problema da baixa da visão, está tendo umas alterações, vou pegar
enchilar 2 colírios nele para dilatar, que o ronco diz que arde bastante. E arde muito. Eu não gosto de dilatar a pupila, nunca. Não, é pimenta que Não ele põe. gosto, também não gosto. Aí, Eu acho que ninguém gosta, viu, ninguém doutor gosta, Minoro? não, arde um Desculpa. pouco. Não, peraí, doutor Minoro, explica. Arde ou não arde? arde. Ah, bom, obrigado. Arde sim. O pior é a sensação depois, né? É que fica ruim na Você claridade. fica embaçado. Fica embaçado. Né? Tudo fica meio embaçado, assim. Mas o exame, assim, não é invasivo. Instilamos esse colírio, aguardamos uns 40 minutos. Após isso, através de uma luz que tem, nós colocamos uma lente Mostra de condensadora. frente. Assim, isso, lá, para a câmera 2. Essa Essa luz. Essa luz aqui, nós olhamos o fundo do olho, que é essa retina do ronco aí, Com auxílio de uma lente, né? com Tá. auxílio de uma lente. E esse aparelho dá que tipo de diagnóstico? Que ele vê? Ele vê tudo? Ele vê a retina. Ele vê a retina. E qual é a vantagem dele? Nós colocamos um aparelho aqui no rosto e vamos fazer o exame da retina. Então, o que que esse aparelho dá? Ele dá para o examinador uma visão estereoscópica. Eu consigo ver a profundidade, sabe, da retina. Porque a retina é uma estrutura, todo mundo fala, mas que tamanho é a retina? Só para vocês terem uma ideia, ela pode variar de 250 micras, é o tamanho dela. Quer dizer, Muito Eu não sei fina. medir isso, não. Você sabe, Ronco? é um Micras. quarto do milímetro. Um quarto do milímetro. milímetro. Aí já dá para pensar. Nossa. É muito delgada. Então, através desse exame, nós conseguimos verificar essa retina, ver se ela está elevada ou não. Aí, Ana, feito esse exame, que o ronco fez, nós fotografamos, tem uma foto dele também aqui em preto e branco, Deixa eu ver que se é tem essa foto, acho que não. angiofluorescinografia. Essa aqui? Esta aqui. A foto Essa aqui também não dá para ver não muito, dá pra porque é ver. bem pequenininha. Ó. Os quadradinhos são bem pequenos. Aí mas nós injetamos um corante na veia dele, fazemos um estudo. Aí tem dois tipos diferentes de corante que nós fazemos esse estudo e depois também fazemos outro estudo através de uma tomografia. Chama tomografia de coerência óptica. Nós conseguimos ver a espessura que está essa retina, se tem líquido abaixo dela e instituindo o tratamento. como é que é o acompanhamento do ronco? Ou seja, é diferente, assim, você falou, a pessoa tem que visitar o oftalmo uma vez por ano. De quanto em quanto tempo o senhor recebe a visita do ronco lá? 3 meses? É, uns De 3 3 meses. em 3 meses. Porque instituindo o tratamento, quando nós descobrimos, nós fazemos uma dose de ataque. Entendi. Aí eu falamos para o Ron, olha, precisa fazer a aplicação mensal 3 vezes. Aí depois vamos observando essa retina do ronco para ver como é que ela está evoluindo. Quando não precisar ir, eu vou pelo menos para ele pagar o almoço, entendeu? E ele ainda cuida de você e paga o seu almoço. Senão eu acabo com a vida dele no ar. Então nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já e no próximo bloco vamos falar de formas de prevenção, além da visita ao oftalmo, a questão das doenças que podem ser hereditárias, né? A gente falou muito pouco sobre miopia, astigmatismo e hipermetropia, vamos saber as diferenças desses 3 problemas, mas no próximo bloco. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre doença dos olhos. E a gente tem a participação aí do deputado Ramário da Construção do PSDB. Ele usa óculos. Vamos lá. Nós estamos falando de olhos, estamos falando de visão. Todas essas coisas precisavam estar sempre tendo ali a orientação do especialista. Olha, lê bastante com pouca luz, prejudica ou não prejudica? Não é? Ou muita poeira, ou coisas que podem trazer uma bactéria, prejudica ou não prejudica a visão? O que você precisa fazer? Sentiu coceira? Você sentiu embaçamento na vista? Para onde você tem que ir? Com quem você tem que consultar? Essa coisa tem que ser imediata e aonde nós temos que ir? Então, acho que a prevenção ela está em tudo isso e se nós tivéssemos divulgação de tudo que o cidadão tem que fazer, talvez ele fosse adquirindo uma consciência mais rápida de que é importante ele fazer aquilo e que ele pode usar de tudo, mas usar dentro de um limite que não venha prejudicar a própria saúde dele. Deputado Ramário lembrou pontos interessantes. A gente sempre fala assim, assistir televisão muito perto faz mal. Né? Ler com pouca luz faz mal. Também não. Poeira, a poeira e você coçar o olho de repente. Depende de onde você esteja, pode ter uma infecção, mas os nossos olhos são muito resistentes e, obviamente, se tiver, depois dessa poeira ficar vermelha, é melhor ir no oftalmo, para verificar se tem alguma coisa diferente, porque você pode ter conjuntivite... A gente tem a conjuntivite também, mas essa que é tão comum, né? Uma conjuntivite alérgica, uma conjuntivite química, assim, caiu alguma coisa, então Algum tem que corpo tratar. estranho, alguma coisa assim. Algum corpo estranho
nessas poeiras, né? Uma conjuntivite não tratada pode acarretar um problema mais sério? Pode. Porque, assim, a gente estava falando de prevenção e do cuidado que ele estava comentando. Se eu tiver com uma visão embaçada, eu vou para onde? Então, se ele tiver com conjuntivite, aí ele tem que, às vezes, falar, não, minha vizinha usou. Mas, às vezes, um colírio... A automedicação é perigosa. Não pode, porque se a vizinha usou, estava com a vista embaçada, estava com conjuntivite, esse colírio pode ser inadequado. Entendi. É que, às vezes, a gente pode... Porque a conjuntivite dá um olho vermelho. A pessoa que tratou, ela pode estar com um outro problema com o olho vermelho. Então, você não pode usar um medicamento inadequado. Colírio, na minha opinião, não deveria ser vendido de jeito nenhum sem receita, porque... Olha que interessante, porque a gente não liga, né? Minha vista está incomodando, me dá um colírio aí. Tem que tomar Né? cuidado, porque às vezes pinga um corticoide pode aumentar a pressão intraocular, pode desenvolver uma catarata. Então, colírio não é uma coisa que pode ficar pingando sem prescrição Todo mesmo. colírio é perigoso? Não necessariamente. Tem lágrima artificial que é lubrificante. Isso, esse aqueles não tem lubrificantes. Esse é problema. normal. Ah, Sim, tá. esse não tem problema. Mas corticoide, por exemplo, tu não pode, né? Ficar pingando assim a livre demanda. E a gente tem aquela mania, né? Se funcionou para ele, vai funcionar para mim também. E não é bem assim, né? Cada um tem um físico diferente, responde de uma forma, pode ter um problema diferente também. Existe atualmente... Você tem o quê? Curiosidade agora. Eu tenho astigmatismo Presbiopia. e presbiopia, que eu já O que é tenho. presbiopia? É Esse eu que- nunca ouvi falar também. Aquele é conhecido como vista cansada. Ah, né? da idade, Da né? idade. O Ronco fica bravo porque eu lembro da idade. Mas Você fala, ele é gato. Todos nós vamos envelhecer. Já tem mais de 30 anos, sabe? Mas todos nós vamos... De profissão. Quer dizer, o astigmatismo e o outro foi por causa da idade O mesmo. outro por causa da idade. Isso aí não tem como fugir. E você não quis operar nada? Por que a gente sempre vê médico oftalmologista que usa óculos usando óculos? É muito difícil você ver um médico que passou por uma cirurgia corretiva. Acho que ele tem mais medo do que os... Né, Às vezes pode ter, não, mas você confia no senhor, mas no outro não, né? confiamos também. Tem ótimos oftalmologistas no país. O nosso país é muito bem servido de médico. Nossa população pode procurar os colegas. E assim, é que, no meu caso especificamente, a minha córnea é uma córnea que não dá para fazer uma boa cirurgia. Ela é muito fina. Ela é muito fina. No caso da Tiziana também, Também, né? é. Já é uma coisa de pai para filha. Mas a Tiziana gosta de lente de contato. Eu tô de Ela lente de acostumou. contato. Ela Sim, acostumou. me adaptei muito bem à lente Não, de mas contato. quem se adapta, eu também acho. Eu acho que o olho é uma região tão, vamos dizer assim, sensível para você mexer. Eu acho que você tem que mexer realmente quando você precisa. No seu caso, se não se adaptasse por vaidade, eu acho até que tem que se submeter a uma cirurgia, que foi o meu caso. Eu não me adaptei a nenhuma lente de contato. E pela minha própria profissão, o óculos eu acho que fica meio pesado. Apesar de eu precisar usar, que o meu diretor fala, e eu deixo o óculos em casa, assim. Porque eu Olha, estou começando a ter o problema da vista cansada. A doutor. questão da vista cansada, ainda a solução cirúrgica, existe algumas soluções, mas ela não está 100% segura. Entendi. Mas as mulheres têm a questão do embelezamento, que nós gostamos muito, né? Quer dizer, e as mulheres ficam bonitas com sua maquiagem. E o óculos é muito ruim, porque atrapalha mesmo, né? Mesmo nas atividades de esporte. Claro, e mudou muito também a questão. Hoje você tem armações mais bonitinhas, né? Na nossa época, né? Eu lembro que quando eu comecei a usar óculos aos 3 anos de idade, nossa, você não tinha uma variedade assim tão grande. Ó, eu vou falar, É? tem mulher que fica mais bonita de óculos. Tem, né? Tem. Tem umas mulheres que ficam... Quem usa óculos sempre fala isso, né? Deixa eu passar para a Tiziana, a gente falar Não, de homem diferenças, não. Homem né? fica feio de qualquer jeito. Miopia, Agora, astigmatismo e hipermetropia, que são muito comuns. Sim. Então, assim, hipermetropia e miopia são alterações de refração para longe. A diferença é que a imagem forma antes da retina, que é a hipermetropia, e a miopia ela forma atrás da retina. Então, essa é a diferença. Mas o enxergar é igual, tanto para quem tem hipermetropia para quanto longe. miopia. Isso, Só para só a que gente o míope, entender. igual, por exemplo, eu sou míope, eu enxergo muito bem para perto. Então, o hipermétrope não. Então, se você tiver uns 2 graus de miopia, você sempre vai enxergar bem para perto, o míope. Entendi. E o astigmatismo é a alteração da curvatura da córnea. Então, quando a gente faz uma topografia, que é um exame da curvatura, a gente vê uma alteração que ele é mais curvo que o normal. Então, o astigmatismo é como se você visse um pouquinho desfocado, fora do foco. Então, é Bem diferente. embaçado. Fica bem Então, embaçado E também. normalmente as pessoas têm duas coisas, né? Pode ter, ela pode Muito ter difícil a gente ver uma pessoa que só miopia, tem miopia. Isso, ela pode ter miopia, astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo, ou até mesmo miopia de um olho contralateral até hipermetropia, isso aí
é bem variável, você pode ter um pouquinho de cada. Estudos comprovam que pai e mãe que têm problemas de visão, o filho também tem? É uma predisposição genética. Olha, eu nunca vi filho, né, de casais que usam óculos sem usar óculos. Eu nunca vi. Tem Seus uma filhos usam predisposição. óculos? Não. É que você é mais velho, né? Você começou a usar óculos com 20 e mas poucos deles anos, né? fez A cirurgia corretiva. Quer dizer, Mas um isso no seu varia caso não muito, teve. porque igual, meu pai ele tem astigmatismo e a minha mãe ela é emétrope, significa que minha mãe não tinha grau nenhum para longe. E eu tenho 6 graus de miopia. Peraí, ela não enxergava... Não, ela enxerga muito bem Tudo para de longe. longe. E metropia quer dizer que ela não tinha grau nenhum, não usava grau de óculos. Certo. Então eu tenho 6 graus de miopia com astigmatismo, meu irmão do meio tem 4 graus de miopia e a caçula tem 3 graus. Então no final a gente ficou tudo míope com astigmatismo em casa. Mas sempre tem uma alteração de refração. Então, assim, sempre, se o pai tem uso, né, já usa óculos, é bom levar a criança sempre. Principalmente em idade pré-escolar, que está começando, acho que vale a pena fazer um exame de rotina. Porque demorar para diagnosticar pode ter uma consequência mais grave. Pode, porque se a criança ela não usar o grau adequado, pode levar a uma doença que chama ambliopia. Quer dizer que o cérebro ele não desenvolve do jeito que deveria desenvolver e fica com o olho preguiçoso. Ou até o desvio, né, que a gente chama de estrabismo, que a gente vê as criancinhas vesguinhas, porque não utilizou o grau correto que deveria utilizar. Então é muito importante que Estrabismo, quais são as causas do estrabismo, doutor Minoro? Então, estrabismo, a pessoa pode nascer também com estrabismo, mas pode ser por causa desse grau chamado ametropia, que precisa se corrigir, e outra porque é uma deficiência mesmo, um músculo ele puxa mais que o outro, aí tem que fazer um processo cirúrgico. A criança precisa ser examinada para o médico para ver o direcionamento, se é falta do grau ou se vai fazer uma cirurgia. Porque a cirurgia resolve. A cirurgia resolve. E a parte estética nessa fase da vida da criança é muito importante, né? Tanto que a gente falou do uso do óculos, né, doutora Tiziana? Vaidade, ela não gosta de usar óculos, mas ela se adaptou bem à lente. Sim. Então a gente entra nessa questão também. Nós temos vários recursos, né? Igual você falou, por um problema que se você não conseguir usar óculos, nem lente de contato, tem a cirurgia chamada refrativa, para corrigir, que nos dias de hoje o laser está muito, muito bom também para corrigir esse grau. Antigamente era com bisturi. Olha o risco que você corria. Eu acho que era uma cirurgia muito mais delicada. Aliás, bem antigamente, o meu tio é oftalmo também, meu tio mais velho. E ele fala que antigamente, quando começou... Inteira, tem mais filhos Tem, meus 2 irmãos são oftalmos também. Sua mãe não? Minha mãe é a rainha do lar. Ela que cuida de casa. aproveita das coisas que eles ganham. Não é isso? Diga. Mas antigamente, quando começou o processo da cirurgia refrativa, era com gilete mesmo. Que os homens fazem a barba, eles pegavam, eles tiravam a gilete. Sim, eu lembro. E aí eles começavam a fazer o experimento e faziam os cortes. Aí depois que foi pro bisturi de diamante, aí foi se aperfeiçoando. Hoje não se faz mais, hoje é só a laser, né? Você está falando do seu neto, te preocupa? Quer dizer, uma coisa que você, de vez em quando, você olha para ver se ele não tem algum problema, se não apresenta algum sinal. Você ficou mais atento, vamos dizer assim, depois desse problema? Com toda certeza. Agora ele é tão sem vergonha. Ele puxou o avô. Graças a Deus, sabe? Ele enxerga muito bem. Eu já levei ele para o doutor Minoro. Ah, já levou? Ah, lógico. Você fica muito mais atento, muito mais Não, alerta, fica, né? Quer dizer, bom, a família inteira aqui é Minoro Futebol Clube. Qualquer coisa. Olha, doutor Minoro. Ana, vou te falar uma coisa. Eu no programa mesmo, de várias partes do país, teve gente que veio do Nordeste, né? Que ouviu o programa no Nordeste para se tratar com o Minoro. E ele fica bravo, não fica fazendo propaganda, não é fazendo propaganda, Minoro. Eu estou apenas dizendo que você resolveu o meu problema. Você tem um problema resolvido de uma forma bem sucedida, lógico. Você quer que o Minoro não é só seu. Não, né? lógico, eu acho que são vários, ele mesmo falou que são vários cirurgiões excelentes, que o Brasil tem vários cirurgiões. Agora, eu vou falar de quem está resolvendo o meu problema. Claro. Não é verdade? Claro, é que nem eu acho plástico, né? É um Você serviço. já fez uma cirurgia, não, tá bonito. Se ficou feio, você não vai, né? Bem o Conselho Regional de Medicina e tudo, eu não estou fazendo propaganda nenhuma. Eu estou contando um caso meu, um problema meu que foi resolvido. E faço questão de dizer que foi o doutor Minoro que resolveu o meu problema. Eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados e convidada para as considerações finais. Aquilo que a gente diz, procure o oculista pelo menos uma vez por ano, faça os exames, qualquer sinal, se seu filho apresentar algum tipo de dificuldade, algum sinalzinho de que não está enxergando bem, quando franzir, né, o olhinho para ir procurar alguma coisa, pode ser o sinal de um problema na visão. Então,
Fique alerta. Doutora Ticiana, muito obrigada. O seu recado final. Bom, meu recado é que, assim, oftalmologista é muito importante que vá mesmo uma vez por ano. Eu acho que tem que ser obrigatório. E, por exemplo, quando nasce, se vê alguma alteração de brilho do bebezinho, leva no oftalmo, acho que não é para ter dúvida dessas coisas. Pacientes, como eu sou retinóloga, eu sempre falo, diabetes, pressão alta, tem que ir, é uma coisa em conjunto, tem que ir no endócrino, tem que ir no cardiologista, tem que ir no oftalmo. Assim, uma coisa que tem que virar de rotina. Oftalmo não é só quando tiver queixa, tem que ir sempre que possível, uma vez por ano é o ideal. Curiosidade, falam de pressão de olho. A gente sente alguma coisa quando a pressão está diferente no olho? Quando está muito alto, que é a crise de glaucoma, porque aí tem vários motivos, a pessoa pode ter mesmo, dá uma dor intensa, dá náusea, pode até chegar a vomitar, dá dor de cabeça, mas isso é quando a pressão realmente está muito alta, Entendi. né? E, olha, eu começo a vir pergunta. No caso de usar o computador, muito o uso do computador, Leva uma ruim? fadiga, né? Não que vá fazer mal, assim, anatomicamente, uma patologia, mas leva uma fadiga, então a pessoa pode ter outras queixas, como até enxaqueca. Então, assim, sempre que fica bem olhando no computador, a gente fala que a pessoa fica com uma visão fixa, ela não pisca. Então, sempre tentar piscar mais, usar um lubrificante, que a gente está falando. Né? Tem gente que não tem lágrima, né, doutora? Tem, aí tem que procurar um especialista nisso também. Eu queria não ter. Porque, assim, realmente, olho seco é uma coisa grave. Né? Tem algumas pessoas que têm algumas doenças como o Sjögren, que tem olho muito seco, tem que fazer, até colocar um tubinho, um plug, aí tem que, assim, é bem mais severo mesmo. Não, e tem a coisa da dor de cabeça. Uma dor de cabeça constante pode ser o sinal de alguma coisa também. Pode, então. Pode ser outras queixas como neurologia, assim, tem que ir no neurologista ou no otorrino, mas às vezes uma dor de cabeça pode significar que está com erro refrativo não corrigido. Entendi. Então é interessante, sim, né? Tem que ir vários, assim, fazer o que eu falei, sempre é um conjunto, não necessariamente só no oftalmo, mas é interessante, sim, sempre que se tiver alguma queixa. Eu defendo sempre um check-up, né? A melhor forma é descobrir rápido para tratar logo também. Ronco, o seu recado final. Bom, eu agradeço o convite, Ana, e agradeço ter participado também com os doutores Fugi, que me salvaram a visão. Depois dessa, espero que você pague o jantar. Doutor Minoro, também suas considerações finais. E mais uma dúvida, dormir pouco prejudica a visão? Não, não prejudica não, mas às vezes você pode dormir pouco, ter uma certa ardência, né? Entendi. Porque nós precisamos de um período para recuperar. Então isso acontece. Isso é uma queixa muito frequente. Ah, estou com ardência e tal. Mas precisa usar um lubrificante que vai melhorar e dormir adequadamente. E essa cidade de São Paulo, com essa poluição também, deve acarretar uma série de problemas, né? Ajuda a ter esses olhos ardendo, os olhos vermelhos e tudo mais. Mas eu queria agradecer o Ronco, a Ana, o programa e levar todos... Mas olha, minha gente, o Ronco, que é meu grande amigo, não leva muito em consideração, não. O que eu queria falar também é que, assim, nós falamos muito e é o especialista, mas eu gostaria de falar que a alimentação adequada, equilibrada, balanceada, tudo isso que a gente puder comer, seria uma coisa muito boa. Quer dizer, a nossa visão depende da quitanda, ou seja, comer alimentos coloridos, frutas coloridas, isso traz tudo assim. Nos nossos olhos precisamos de beta-caroteno, esses carotenóides são substâncias que vai evitar esse nosso envelhecimento. Não é assim 100% tá o segredo, que digo... Ele está jovem, tá vendo, né? Assim, falar, não, mas eu vou comer isso aqui e não vou ter nada nos meus olhos. Não, eu estou dizendo que vai ajudar, quer dizer, o nosso alimento, que é o nosso prazer de comer do dia a dia, fazer essa alimentação saudável. Muito obrigado pelo convite e, assim, estamos à disposição. Eu quero mais uma vez agradecer o Ronco, a Hora do Ronco na Rádio Bandeirantes, segunda a sexta. Band FM. Das 6 às 9 da manhã. Das 6 às 9, vocês vão rir muito. Eu, pelo menos, me divirto muito. 96. Olha aqui, ouvinte. Eu ouvi. Então tem um amor aí recíproco, né? É fã. É maravilhoso. E a corintiana? Muito obrigada, doutora Obrigada Ticiana. pelo convite. Aí eu já acho um defeito dos dois. Muito obrigada, doutor Minoro. Quero agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui. Então, não se esqueça, visite o oftalmologista com frequência, pelo menos uma vez por ano. Tchau.